Meus irmãos, quero trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações. Está no livro do Gênesis, no capítulo de número 25. Vamos ler alguns versículos. Gênesis, capítulo de número 25. Versículo de número 19. Que diz assim a palavra do Senhor: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E se foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Glorificamos a Ti, ó Deus, por tudo que já tem acontecido aqui nesta noite. Exaltamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Querido Mestre, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra. Queremos, ó Deus, crescer tanto em graça quanto em conhecimento. Assim nós oramos, como também Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Estão os vossos assentos, meus irmãos? Dentro de 20 minutos, no máximo, eu quero chamar a sua atenção para alguns dois pontos que considero importante para nós. Diante desse ocorrido, um dos pontos é que você não deve desistir. Você não deve desistir. Por mais que você pense que está tudo acabado, por mais que você, às vezes, na situação que você está, você olha para frente, para trás, para os lados e não consegue ver uma saída. Mesmo diante de uma situação dessa, você não deve desistir. É preciso continuar avançando. Eu sei que há momentos na vida que a gente pensa em chutar o pau da barraca, chutar o balde e dizer: acabou, não tem mais esperança, terminou. Mas você não deve fazer isso, porque geralmente a ação de Deus, ela ocorre exatamente nos momentos onde nós já não temos mais possibilidades. Quando o salmista, ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Percebam que era uma cultura para o povo judeu. Só que quando ele ora e diz: eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? É como se ele desse uma pausa
levantasse a cabeça, fixasse os olhos no céu e dissesse: o meu socorro vem do Senhor. Às vezes nós estamos gerando expectativas em coisas, em situações que não vai agregar valor à nossa caminhada. Às vezes o nosso coração está tão desejoso para conquistar alguma coisa que nós não olhamos para outro lado. E quando aquilo que queremos não acontece, parece que o mundo acaba. Parece que desmorona. Mas não é bem assim. Enquanto há vida, há esperança. Você não pode desistir. Precisa avançar. Eu aprendi uma tática. Quando o negócio está muito arrochado, quando eu percebo que o negócio está muito arrochado, que eu vejo que o negócio está feio mesmo, eu não tento resolver. Eu espero o tempo passar. Eu espero a noite chegar. Porque nada melhor do que você descansar um pouco, dar uma clareada na mente, observar as coisas, e assim você vai ver que a coisa não está tão feia quanto você pensa. Esse texto que nós lemos relata a história de Isaque, filho de Abraão, aquele que Abraão esperou por mais de 25 anos. Sua mulher, Sara, estava estéril, até o dia que Deus abriu sua madre e ela engravida e nasce Isaque. Isaque cresce, logo chega a idade de casar. Só que a noiva não aparece. O tempo passa. O texto diz que Isaque encontra-se com Rebeca aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade. A Bíblia diz no texto anterior que Isaque estava vindo da oração, quando ele levanta os olhos e vê Rebeca. Mas até aqui tudo bem. Isaque era um jovem que tinha uma esperança, e essa esperança aconteceu. Rebeca chegou, casou-se com Rebeca. Sua noite de núpcia foi na tenda da sua mãe. Só que Isaque percebeu que sua mulher enfrentava um problema. Ela era estéril. E a Bíblia diz no versículo primeiro que nós lemos, que é o versículo 19, versículo na verdade 21, a Bíblia diz que Isaque orou insistentemente a Deus, para que Deus pudesse abrir a madre da sua esposa. Quando você lê o texto, se passar rápido pelo texto, você vai pensar que Isaque orou, as coisas aconteceram. Isaque orou insistentemente, a mulher engravidou e já teve os filhos. Mas não foi assim. Isaque orou quantos anos? 20 anos. Insistentemente ao Senhor. Por que você desistiu? Você orou só 2 meses e já parou. Você orou só 1 ano e já parou. Vou melhorar para você. Você orou só 2 dias e já parou. Parece que a gente quer que Deus atenda a nossa oração do jeito que a gente quer.
Mas a nossa oração, apesar de ser respondida imediatamente, mas nem sempre a resposta é a resposta que a gente quer. Então, baseado no texto, você vai perceber que durante 20 anos, 19 anos, você bem passando por cima, não entrando em detalhes, mas 19 anos, a resposta de Deus para Isaac foi qual? Não. 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 Por que você desiste do primeiro não? No segundo não. E o pior é que não só desiste, além de desistir, ainda fala coisas que não deve para Deus. Parece que Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não me atende. Ele está te ouvindo, está te atendendo e está te dando resposta. O problema não é Deus, o problema é a gente que não lê Bíblia, que não entende as coisas da maneira que elas são. Continue insistindo. 20 anos falando com Deus a respeito da mesma coisa. Claro que Isaac, ele era embasado, ele sabia do que se tratava. Por que ele sabia? Porque certamente o seu pai o contara que ele esperou 25 anos para que a mãe de Isaac engravidasse dele. E era uma promessa de Deus, que Deus disse para Abraão: das tuas entranhas e desta mulher bem aí que está estéril, vai nascer o prometido. Mas isso só aconteceu depois de 25 anos. Olhe para cá. Deus não vai nos atender no nosso tempo. Deus não vai te atender no seu tempo. Porque não é a gente que determina. Nós não somos os senhores, nós somos os servos. O Senhor é Ele. Se eu compreender que o tempo de Deus é que precisa ser eficaz na minha vida, os problemas que eu tenho gerado pela espera serão diminuídos. Por quê? Porque eu vou confiar. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de insistir. Mas eu vou descansar nele, dizendo: Deus, eu vou continuar orando, vou continuar pedindo, vou continuar insistindo, mas a hora é do Senhor. A hora que o Senhor mandar é essa hora que eu preciso. O que isso quer dizer? Descanse. Descanse o seu coração e deixe de agonia. Deixe de ansiedade. O tempo é dele, a resposta vem dele. É ele quem opera, tanto querer quanto efetuar. É ele quem faz. Então qual é o nosso papel aqui? É insistir. Agora lembre que a insistência de Isaac é baseada naquilo que o seu pai já havia recebido. E havia uma promessa de Deus sobre a sua casa. Então Isaac não estava insistindo aleatoriamente. Ele estava insistindo porque sabia que existia um propósito. Aí depois que o tempo passa, que a gente que está aqui agora, que tem a Bíblia, a gente entende e tem uma visão clara das coisas. Todas as pessoas que tiveram sucesso, as mulheres que precisavam gerar alguém importante, a grande maioria delas, Deus cerrou a madre. É só você olhar para a Bíblia. Deus cerrou a madre delas. Deus cerrou a madre de Sara, Deus cerrou a madre de Rebeca, Deus cerrou a madre da mãe de Sansão, Deus cerrou a madre de Isabel, Deus cerrou a madre de Ana, cerrou a madre de Ana, e outras mais, para que elas pudessem ter experiências com Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não trabalha sem propósito, e você está no propósito de Deus, então aprenda a esperar. Mas insista, continue insistindo, mas não murmure.
A sua oração pode ser de clamor, você pode se desaguar diante de Deus nos seus momentos de oração, mas não dê tempo para Deus. Deus só tem que agir para mim amanhã, porque se o Senhor não agir, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não agir, eu paro de pregar. Quem já viu o pregador fazendo isso? Se o Senhor não fizer o tal, não, nós não temos esse poder. Nós somos servos, e servo nunca dá ordem para o Senhor. Isaac orou durante 20 anos, para que esta mulher engravidasse. Ok, o texto sequente, 24 e 25 e 26, o 26 diz: e depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou. 60 anos. Agora, observe um detalhe aqui, que é o outro ponto que eu quero falar com você. O versículo de número 23 diz assim: e o Senhor, porque naquela época, quando Rebeca engravidou, ela engravidou de 2 crianças, e as crianças começaram a brigar no seu ventre, ou seja, movimentando no seu ventre. E naquela época não tinha a ultrassom, e tem umas ultrassom nos dias atuais que já vê a criança colorida lá, já, né? 3D, 4D, 5D, esse negócio todo. Hoje temos. Naquela época, tinha isso não, irmão. O que ela fez? O que ela fez? Recorreu ao Senhor. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui agora, mas pode até te assustar. Nós estamos tão apegados à tecnologia, tão apegados às coisas, tão apegados ao nosso próprio poder de resolver, que nós não estamos recorrendo mais a Deus. Nós não estamos mais recorrendo a Deus. Se deu alguma coisinha, nós já vamos. Tentamos resolver com as nossas próprias forças. Ah, pastor, mas naquela época não existia ultrassom. Ok. Mas está para nos ensinar que a gente precisa depender mais de Deus. Rebeca foi falar com Deus, as crianças estavam brigando no ventre, a barriga entortando para lá e para cá, e ela disse: eu vou falar com Deus. E ela foi angustiada, que ela disse: se é assim, é melhor que eu morra. Olha a situação que está o meu ventre. E Deus disse: calma. Olha o texto aí. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus disse isso para quem? Para Rebeca. O período da sua gravidez termina. As crianças nascem. Esaú, primogênito, peludo, sai. Jacó sai grudado no seu calcanhar. Saiu. Rebeca guardou aquela palavra na sua mente. Jacó vai dominar Esaú. Jacó vai dominar Esaú. O tempo passa, missionária Ana. Os meninos crescem, se tornam homens. Chega um dia que agora o patriarca Isaac entende que o seu fim está próximo. E era de costume, quando
o patriarca iria, ou percebia que estava prestes a morrer, ele chamava os seus filhos, abençoava todos eles, e na ausência do pai, o filho primogênito assumia as responsabilidades. E assim as coisas funcionavam. Rebeca ficou de olho. Você olha, uma hora Isaac vai abençoar. E eu preciso ficar atenta, porque a bênção precisa ser impetrada sobre Jacó e não Esaú. Porque Deus prometeu que o menor vai dominar o maior. E para que isso ocorra, a bênção tem que estar sobre ele. Isaac ficou cego. Agora Isaac chama Esaú na sua tenda e disse: Esaú, porque Esaú era caçador, Jacó era pastor de ovelhas, camarada gostava de ficar em tendas, cada um com seu perfil. Agora Isaac chama o seu filho primogênito e disse: vai no campo, procura uma caça, faz para mim aquele guisado vermelho que só você sabe fazer. Vai, pega a caça, traz, faz o guisado, eu vou me alimentar para que eu possa te abençoar. Aqui tem um negócio interessante, não vou entrar no mérito aqui hoje. Tinha alguém ouvindo por detrás da porta. Rebeca estava ouvindo, porque ela sabia que em algum momento Isaac iria chamar Esaú. Quando Esaú pega a sua flecha, o seu arco, a sua flecha, que sai para o deserto para procurar a caça, que não era fácil, Rebeca saiu às pressas e chamou Jacó e disse: o seu pai vai abençoar o seu irmão. Corra lá no curral, pega lá um animal, mata, faz um guisado para que você receba a bênção. Jacó ficou preocupado com aquilo, depois você lê o texto, ficou preocupado e disse: mãe, mas isso é perigoso. Ele disse: se houver algum tipo de maldição que sobrecaia sobre a minha vida, mas você vai fazer. Assim a história aconteceu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é no relato da história que você conhece, indo e voltando. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Se Deus falou que vai ser assim, não precisa de você tentar ajudar Deus. Se Deus falou que vai acontecer, você não precisa usar meios para ajudar Deus a realizar aquilo que Ele já decretou. Não precisa. Porque quando a gente intervém na ação divina e nos planos divinos, para fazer com que Deus venha realizar aquilo que Ele prometeu na vida nossa ou de alguém, sendo que não é para que a gente faça essa intervenção, vai haver, primeiro, problemas de divisão. Segundo, vai haver um retardamento do propósito de Deus. Perceba que houve um problema de divisão entre os dois irmãos. Esaú queria matar Jacó, porque Jacó foi na frente e pegou a bênção que era dele. Jacó teve que sair às pressas. Rebeca teve que mandar Jacó para a terra dos seus irmãos. Jacó saiu. Quantos anos aproximadamente Jacó ficou lá em Padã Arã? Aproximadamente 20 anos. Presta atenção aqui. O atraso na bênção foi de 20 anos. Simplesmente porque ele tentou ajudar a Deus.
Eu não quero entrar no mérito da questão aqui, mas eu quero trazer uma palavra para os jovens e para os casados, para que você possa ficar em paz e que você possa lutar e guerrear as suas guerras. Você que é jovem, aprenda a esperar em Deus, mas espere da maneira certa. Agora, não fique esperando também ao ponto da bênção passar e você ficar de boca aberta. Por quê? Porque nem sempre aquilo que você planeja é aquilo que Deus tem. Vamos lá, as meninas. Ah, mas eu quero um jovem de 2,5 metros de altura, um braço dessa grossura, uma Ferrari, um trabalho, eu quero isso e aquilo. Pois você pode caçar gente e aposentar, porque você não vai achar. Porque não é assim que funciona. Sabe aonde que você precisa buscar a orientação? Em Deus. Rebeca veio montada em um camelo. Talvez a sua prometida, Pedro, Lucas, pode vir montada em um camelo. Mas onde é que está o discernimento? No coração, na intimidade com Deus. Perceba que Jacó lá para trás, lá no 24, Isaac estava vindo da oração. Quando ele levanta os olhos, enxerga Rebeca. Sabe o que está faltando para vocês, jovens? Oração. Oração. Mais oração. E um pouquinho mais de oração. E para finalizar, ore um pouquinho mais. É o que está faltando. Para não dar errado. Agora vocês que são casados, se vir nos 30. Talvez você hoje está sofrendo consequências no seu relacionamento porque não orou antes de casar. E aí, está chorando pelos cantos, mas agora acabou. E acabou. Vai até o final. Para você se livrar desse casamento, só existe uma possibilidade. Qual é ela? A morte. Só essa. Só a morte. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade a não ser a morte. Porque a Bíblia diz isso. O que Deus uniu, não... Ah, mas não foi Deus que uniu, foi eu. Sim, mas você não veio? Você não recebeu oração agora? Ah, mas quando eu casei eu não era nem crente. Sim, mas você veio. Você casou. Você agora é crente. Você recebeu a bênção de Deus. Agora acabou, selou. Então, para casar de novo, só existe uma chance. Alguém tem que morrer. Aí é tirar no par ou ímpar. Aí vocês, aí já é um problema de vocês. Mas na verdade, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse ponto. Cuidado. Não desista. Não desista. Você precisa continuar avançando. 20 anos orando. Imagina que Isaac começou a orar com 20 anos. Então foi 20 anos de oração. Para casar, casou aos 40. Aí orou mais 20 anos. Para ter os filhos, teve os filhos. E agora, a mulher que orou 20 anos para que Deus destravasse sua madre, se achou poderosa o suficiente para tentar ajudar Deus. E arrebentou com a vida do seu filho. Porque passou 20 anos lá, longe da sua terra, até que Deus trouxe ele para cumprir o propósito. Fique com essa palavra no seu coração. Primeiro, não desista. Pode o negócio estar feio, pode o vento estar forte, pode a água estar invadindo o seu barquinho, mas não desista. Continue avançando. Ah, mas não desista, continue avançando. E vou dizer uma coisa para vocês. Essa ação de não desistir significa caminhar. E se caminha para frente.
Continue caminhando, continue fazendo o que você está fazendo, continue orando, continue avançando e vai avançando, vai avançando. Vai chegar a hora em que Deus vai se lembrar de você. Não tente ajudar Deus. Isso não significa que você tem que ficar inerte, travado, não posso fazer mais nada, porque eu não posso ajudar Deus, então tem que ficar quietinho. Não é isso. Não é isso. Enquanto você espera a ação de Deus, você vai orar. Você vai buscar de Deus a orientação de Deus para que você possa agir, para que você possa fazer. E na medida que você vai orando, na medida que você vai clamando, na medida que você vai buscando intimidade com Deus, o seu coração vai tendo um contato direto com o coração de Cristo, e você vai passar a pensar como Cristo pensa. Você vai passar a andar como Cristo anda, ou Cristo andou. A sua mente não será mais a sua mente, mas a sua mente será a mente de Cristo. Então você não vai pensar mais aquilo que você gostaria de pensar. O que você vai pensar é produzido por aquilo que você sente. O que você sente tem que estar embasado na Bíblia. Então significa dizer que você se tornará uma pessoa bíblica. Quando a gente chegar nesse ponto de nos tornar pessoas bíblicas, por quê? Porque a palavra de Deus é quem vai produzir em mim pensamentos, através daquilo que sinto. Então, se o que eu sinto está embasado na Bíblia, significa dizer que eu estou em contato direto com Cristo. Então eu vou dar o meu próximo passo, eu vou avançar, eu vou tomar minhas decisões, e as minhas decisões e os meus próximos passos, eles serão dados de acordo com aquilo que Cristo daria. Não vai dar errado, vai dar certo. Procuremos sempre continuar avançando, não desistir e jamais tentar ajudar Deus, para não ter prejuízos. Para tudo tem o tempo certo, para tudo tem a hora certa. Então espera. O problema é que a gente é agoniado demais, a gente é apressado demais, e quando o negócio não chega na hora que a gente pede, a gente parece menino manhoso. Já quer desistir, já joga o copo no chão, já joga o prato no chão, já dá birra. E Deus, Ele é interessante. Quanto mais birra você dá, mais Ele prolonga o tempo da sua prova. Quanto mais birra você dá, mais Ele prolonga o tempo da sua resposta. Agora não esqueça, toda oração que você está fazendo tem uma resposta para ela imediatamente. Pastor, qual é a resposta? Se não foi atendido o pedido que você fez, significa dizer que a resposta foi não. Então glorifique a Deus pelo não que você e eu, que nós recebemos todos os dias. Nós recebemos muito mais não do que sim. A maioria dos nossos pedidos, a resposta é não. Por que é não? Finalizo agora dizendo para você o seguinte: porque a grande maioria, 99,99% dos pedidos que nós estamos fazendo a Deus, se Deus atender aquilo que nós estamos pedindo, Ele não vem para glorificar a Deus, mas para satisfazer os nossos desejos pessoais. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, se o que você está pedindo vem para, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero não sei o que, não sei o que, a sua oração passa por um filtro. E esse filtro está no seu coração. Deus conhece a intenção, Deus conhece o propósito, antes de você pensar. Então o filtro de Deus é super, mega, hiper criterioso. Não adianta. Mas eu quero, Senhor, eu quero comprar essa taça aqui para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Aí Deus está dizendo: conversa, rapaz. Conversa, moço. Você quer comprar essa taça porque você achou ela bonita e você quer colocar ela lá na sua negócio, lá na sua, como é que é o negócio que coloca assim, ó? Na sua cristaleira. Quem falou cristaleira aí? Isso, cristaleira. Você quer só para isso, você não quer para me glorificar. Você quer para mostrar para os outros que você tem uma taça.
Irmãos, nós precisamos olhar mais um pouco para as coisas espirituais. Tem muita coisa que você está querendo que Deus nunca vai te dar, porque você não está pedindo para glorificar a Deus, mas para enaltecer você. Você pode até conquistar no suor do seu rosto, trabalho duro, pode, claro que pode, mas aquilo que você está conquistando jamais vai glorificar a Deus, porque não é o propósito. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Querido Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece, ó Deus, os nossos sentimentos, aquilo que queremos, aquilo que sonhamos. O Senhor conhece os propósitos que está estabelecido dentro de nós. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar. Nos ensina, Senhor, nos ensina. Nos ensina a compreender os Teus planos e projetos. Nos ensina a entender, ó Deus, qual é o caminho em que nós temos que trilhar. Nós precisamos ter uma mente mais aberta, os olhos espirituais abertos, para que a gente possa enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Querido Mestre, nós queremos insistir com o Senhor. Nós queremos insistir, ó Deus, naquilo que nós entendemos que é aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos e aprendemos hoje, ó Deus, que a maioria dos nossos pedidos, a maioria das nossas orações que fazemos a Ti, a resposta, ó Deus, é não. Mas não é por isso que nós vamos parar de clamar, porque nós temos a convicção de que o Senhor está conosco. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs a compreender essas coisas, a entender estas coisas. Nós todos precisamos, ó Deus, entender os Teus propósitos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, anima o nosso ser. Que o Teu Santo Espírito possa estar em nós, nos animando todos os dias, nos impulsionando à oração de madrugada, à oração do meio-dia, à oração da hora nona. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós queremos estar mais perto do Senhor. Pai, nos ensine, nos instrui a jamais, ó Deus, tentar ajudar o Senhor a realizar aquilo que o Senhor tem para nós da maneira indevida. Nos ensina a esperar no Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça e a Tua bênção. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, os Teus escolhidos. Assim nós oramos, como também Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.